tema da palestra. A palestra tem como tema ensinar e aprender em qualquer lugar. Bem, o professor Paulo Faria é licenciado em Humanidades pela Universidade Católica Portuguesa, concluiu o mestrado em Literatura Portuguesa na Universidade do Minho e possui um diploma de Estudos Avançados na área das Políticas Educativas na Universidade de Salamanca, Espanha. É doutorado na área das Ciências da Educação, especialidade Tecnologia Educativa no Instituto de Educação da Universidade do Minho. Concluiu pós-graduação em Gestão de Bibliotecas Escolares. Foi professor de latim e português no ensino básico e secundário e acumulou funções de docência no Instituto de Educação da Universidade do Minho e na Escola de Educação Paula Frassinetti, no Porto, e na Escola Superior de Educação de Viana do Castelo. Atualmente é coordenador científico-pedagógico do projeto Foco UNT. Iniciou pós-doutoramento no domínio da literatura digital na Universidade do Minho em 2018. Tem participado em eventos científicos em Portugal e no estrangeiro, tendo comunicado e publicado em revistas especializadas. Ensinar e aprender numa nova era digital, móvel, leve e líquida, num mundo estruturado de uma forma complexa, ubíquo e híbrido, onde coabitam o analógico e o digital, o real e o virtual, o humano e a máquina, o offline e o online, no reconhecimento de que vivemos numa nova ordem social, cultural, econômica, política e da vertiginosa evolução das tecnologias, deparamos-nos com a necessidade de focar a discussão na construção de novos ecossistemas de aprendizagem digitais em rede. É precisamente a partir dessa reflexão que o nosso orador vai apresentar sugestões e reflexões acerca do que se faz, do que se está a fazer, do que se projeta fazer para ensinar e aprender em qualquer lugar. Passo então a palavra ao professor Dr. Paulo Faria para iniciar a sua palestra. Professor, tenha a palavra. Começaria, antes de mais, por dirigir uma palavra de saudação a todos os presentes, agradecer muito a vossa presença, agradecer também, naturalmente, a todos os parceiros que tornaram possível estas quintas jornadas, e na preparação destas jornadas pensamos que seria uma boa escolha nós podermos começar por refletir sobre o que é hoje ensinar e aprender em qualquer lugar. As nossas jornadas, como viram, começaram num sítio, já estamos no outro, e portanto é sempre a aprender. E por isso, da comunicação que eu pretendo preferir e partilhar convosco, são sobretudo reflexões acerca do mundo em que nos encontramos. O mundo global e o contexto em que nos encontramos neste momento. Eu vou partilhar também convosco. Nós estamos a fazer uma tentativa de partilhar online através do Meet Google. Portanto, quem quiser falar, neste caso, cabe a mim, tem que ser daqui, porque está a ser transmitido para todas as pessoas que querem aderir através do Meet, da Google. E por isso a tela que vocês veem vai ser também partilhada online. O acesso, falo-ei depois, desta apresentação estará naquele link, neste link que me recuso a ler, como é óbvio, mas que está aqui por baixo deste título, e portanto estará acessível, e eu terei o cuidado de o partilhar na nossa página do Facebook do Centro de Minho. Bom, eu imaginei criar um espaço
que dessa ideia de ecossistema. Então, acho que esta ferramenta que se chama já agora, que se chama Imese, tem ali o nome em baixo, isto só para salvaguardar os direitos de autor, creio que dá exatamente o que é essa imagem de um ecossistema. E o ecossistema levado, em primeiro lugar, fui naturalmente buscar o conceito e a metáfora que explorei seguidamente. Portanto, como diz ali, eu não sei se é possível ler lá atrás, mas como diz ali, diz que, segundo o dicionário, o ecossistema é o sistema que inclui seres vivos e o ambiente, com suas características físicas e químicas e as inter-relações entre ambos. E depois diz numa nota lateral, já levado para aquilo que nós queremos, aproveitando esta ideia de ecossistema para o nosso contexto educativo. O que é que me serve esta ideia para eu tentar poder explorar? Então diz que o ecossistema, segundo um investigador que fala e que se debruça muito sobre esta temática, diz que o ecossistema de aprendizagem abrange todos os participantes envolvidos no processo de aprendizagem. O que diferencia dos processos tradicionais é que nele, professores e os alunos ensinam, aprendem alternadamente. Portanto, partimos então logo do pressuposto. Não foi por acaso também que aproveitei esta imagem, que é um quadro impressionista, e se vocês repararem na imagem, o que é que nós vemos? Nós vemos, ajudem-me a descobrir que elementos é que vêem neste quadro. Alguém me ajuda, por favor? Este quadro é composto por quê? O que é que vê? Duas pessoas no barco. Portanto, pressupõe-se que estejam no rio, no lago. Mais reflexos. Portanto, a ideia de que há vegetação, haverá certamente fauna, flora, exatamente. Portanto, todo esse conjunto. E é nesta viagem, a minha proposta, portanto, de comunicação parte exatamente dessa ideia de nós pensarmos a escola, pensarmos a universidade, pensarmos o que nós fazemos em termos de todo o nosso âmbito de docência nesta ideia de ecossistema. Há um autor, sobretudo um que eu conheço, que é o que está citado aí, e a outra é também uma colega que se debruça muito sobre esta área, que diz o seguinte, que diz que numa nova era digital, móvel, leve e líquida, a Ana, na apresentação, a Ana Guterres teve já a oportunidade de falar neste aspecto, no mundo estruturado de uma forma complexa, opíqua e híbrido, onde coabitam o analógico, o digital, o real, o virtual, o humano e a máquina, o offline e o online, do reconhecimento de que vivemos numa nova ordem social, cultural, económica, política e da vertiginosa evolução das tecnologias. Deparamos com a necessidade de focar a discussão na construção de novos espaços de aprendizagem como os ecossistemas digitais em rede. Nós cada vez mais vivemos neste contexto. Portanto, a ideia do ecossistema também associada à questão digital. E reparem, vários de vocês estão neste momento com a possibilidade de assistir e de seguir através dos vossos telemóveis e, portanto, esta ideia do digital e da presença digital não é só uma ideia de países muito evoluídos. Cada vez mais, nós próprios, neste mesmo contexto, eu tenho som digital, tenho um computador à minha frente, tenho um projetor com o qual nós vamos interagindo. Nas nossas aulas também, com mais ou menos recursos, nós temos cada vez mais possibilidade. E se vocês repararem bem, uma das marcas uma das marcas visíveis em qualquer corredor da UNTL é ver os nossos alunos com smartphones na mão. E, portanto, é neste contexto que nós podemos, naturalmente, explorar novas formas de trabalho. A propósito desta metáfora, e continuando a explorar a metáfora e a ideia do ecossistema, essa metáfora, quando levada ao nosso cotidiano, torna, esta é uma citação de um texto escrito em português do Brasil, torna um verdadeiro desafio, mas ao mesmo tempo também propicia oportunidades seguras e potencialmente diferenciadoras
quando envolvem contextos em que a mobilidade tecnológica, a ubiquidade é a capacidade de estar em todo lado, não é? Como toda a gente sabe. E a tecnologia permite-nos, no fundo, isso, permite-nos o nosso desenho destas mesmas jornadas. Nós vamos ter os conferencistas que não vão estar cá presencialmente, mas vão naturalmente partilhar as suas comunicações online. E, portanto, há uma certa ideia de ubiquidade cada vez mais que as tecnologias nos proporcionam. Continuando, portanto, o hibridismo. Ubiquidade e hibridismo é nós conjugarmos exatamente, continuamos a trabalhar, a usar papel, a usar o quadro analógico, a usar o quadro digital, e isso mesmo tem que ver exatamente com o hibridismo. Como ainda há pouco o Sr. Embaixador lembrava na conferência de abertura, durante o período todo do confinamento, nós continuamos sempre a trabalhar, continuamos num ambiente, neste caso, praticamente à distância, mas também com alguns contactos presenciais. E, portanto, é nesse hibridismo que nós cada vez mais nos desenvolvemos. O hibridismo compreendido quanto à natureza dos espaços, quanto às tecnologias e quanto à cultura e o bico relacionado com processos de aprendizagem que podem ocorrer, como o uso de dispositivos móveis, ainda há pouco referi exatamente isso, conectados a redes de comunicação sem fios, sensores, mecanismos de geolocalização, capazes de colaborar para integrar pessoas e contextos e permitir formar redes virtuais entre pessoas, objetos e situações. Em síntese, nós temos vários conceitos que merece, nesta altura e neste contexto que nos encontramos em Dillington e Timor-Leste, pensar exatamente em algumas palavras que são palavras-chave que nos podem ajudar a repensar a nossa forma de ensinar e a nossa forma de aprender, como a palavra ubiquo, móvel, a palavra analógico, líquido. Já agora, líquido, a expressão líquida é do senhor, se alguém tiver interesse em explorar estas matérias, é um investigador que se chama Bauman, e ele investiga muito sobre esta questão da liquidez, não só do ensino, mas também das nossas relações, das relações humanas, cada vez que são mais líquidas. Portanto, é só ir ao Google e pesquisar Bauman, líquido, e conseguem chegar a muita coisa, está muita coisa disponível na internet para explorarem essa ideia. A ideia de offline e online, cada vez mais há uma indistinção presente, cada vez mais é mais difícil nós distinguirmos o que é o online e o offline, porque nós estamos conectados praticamente sempre entre o virtual e o real. A ideia de flexibilidade que nós temos que ter cada vez mais, a ideia da complexidade, da interação e do inclusivo. Eu parto deste pressuposto porque eu quando me preparava, fiz uma rápida pesquisa sobre o que é que o mundo diz, sobretudo através da imprensa, e retirei esta meia dúzia de recortes, e que alguns deles dizem, por exemplo, eu começo do lado da esquerda, que diz, por exemplo, uma nova classe de pessoas deve surgir até 2050, a dos inúteis. Isto é dito pelo senhor que se chama Yuval Harari. É um dos grandes pensadores que nós temos no momento. Eu não sei se consegue ler. Harari, com H, é um senhor israelita que não só reflete sobre as questões ligadas ao ensino, mas todas as questões do nosso tempo. Creio que o cito também depois nas notas finais e podem naturalmente aceder. Depois, logo a seguir, diz que as aulas do século XXI são um escândalo. Com aulas ninguém aprende. Podemos fazer uma proposta para cancelar as aulas. Depois, há outro investigador, o Peter Senge, que trabalha muito sobre estas matérias e que diz que o professor do século XXI tem que ensinar o que não sabe. Cada vez mais refere-se naturalmente os conteúdos curriculares, nós temos que os saber e temos que naturalmente dominá-los convenientemente, mas há muitas outras coisas que nós temos que ensinar. Quando falamos das competências, por exemplo, para o século XXI, que não posso agora estar a referenciar e que vocês certamente sabem. Depois há uma notícia muito recente que diz que 99% dos jovens portugueses não sabem ler informação online.
quando a maior parte da informação que nós temos acesso hoje, quase a nível global, é online. E, portanto, é certo que isto é uma amostra, mas é uma amostra que nos deve fazer despertar a nós, professores, a nós agentes educativos e a nós alunos também. E depois as escolas preparam os alunos para um mundo que já não existe. São vários recortes e eu vou passar à frente, está bem? Portanto, a ideia, voltando ao tópico da comunicação inicial, a ideia de ensinar e aprender em qualquer lugar, acho que é um topos muito importante. Isto é, eu como professor, eu como aluno, tenho que pensar que hoje pode mesmo aprender-se em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. E essa ideia, eu retirei estas duas imagens para ilustrar o quê? Para ilustrar que é possível ler-se, é possível aprender no contexto ao ar livre, em casa, no Largo de Lecidere, por exemplo, sentado. É possível estar à volta de uma cadeira, não é perceptível certamente na imagem, porque está muito pequena, mas é possível ver que juntamente com o papel há telemóveis, há computadores e, portanto, esta ideia de nós podermos aprender em qualquer lugar é uma ideia muito importante que nós temos que refletir. Primeiro, da autonomia da aprendizagem. Eu aprendo pessoalmente as aulas que nós estávamos habituados, as aulas tradicionais e expositivas, cada vez mais não têm sentido, porque eu tenho acesso à informação, não é? Eu só tenho que ter acesso agora à construção do conhecimento, que são coisas diferentes, não sabe? Faço uma breve apresentação. O Sr. Embaixador também já o referiu. Nós, durante o período da pandemia, durante o confinamento, trabalhamos imenso. Os professores do Projeto Foco tiveram que se readaptar, tiveram que fazer projetos, tiveram que trabalhar de uma outra forma. Estávamos... não sei se minimamente preparados, alguns colegas mais, outros menos, mas não paramos. E fizemos um esforço muito grande. E daí nasceram reflexões muito importantes e da possibilidade de nós ensinarmos e aprendermos de outra forma. Eu gostava só daquilo que nós, pressupostos, creio que está bem escrito, foi difícil escrever assim, mas já está bem escrito. Não tinha mesmo espaço, portanto foi mesmo assim. Bom, em relação aos pressupostos, estes pressupostos foram, na verdade, e agora pensando melhor, ver-se ia se chamar outra coisa, mas eu não me lembrei na altura. Portanto, foram pressupostos daquilo de onde nós partimos. Nós tivemos alicerces para começar a trabalhar à distância, mas também algumas conclusões daquilo que nós, depois dos meses que trabalhamos à distância, nós concluímos. Primeiro aspecto, a lecionação à distância exige muito mais trabalho de planificação, portanto, não é possível transpor aquilo que eu planifico para um ambiente completamente digital. A predominância da comunicação assíncrona, isto é, eu não posso continuar a manter ou ter a veleidade de estar constantemente ou continuamente online com os meus alunos, face to face. É impossível. Cada vez mais, a ideia do assíncrono, isto é, eu deposito conteúdos para que os alunos possam aceder, para que tenham flexibilidade de acesso. Não quer dizer que eu não tenha momentos em que não vou interagir diretamente com os alunos. Vou. Mas cada vez mais a predominância de comunicação assíncrona é importante. Com 3 S's. Porque dá muito mais força, não é? Depois, a presença física não garante presença mental ou cognitiva. Isto é para os detratores, sobretudo aquelas pessoas que criticam muito, por computador ou aulas à distância, ou cursos à distância, não funcionam. Está cada vez mais estudado e nós sabemos, com a nossa experiência enquanto alunos, porque temos muita experiência, muitos anos de experiência enquanto alunos, temos muitos de nós, muitos anos de experiência enquanto professores, e sabemos que o estar aí presente não garante que as pessoas estejam, primeiro, a ouvir e que estejam a aprender, que isso é uma coisa bem mais complicada. Depois, o estudante é um elemento ativo na construção do seu saber. Quando nós trabalhamos online, é muito mais exigido isso.
A educação à distância, o ensino à distância, centra-se nos elementos de competências, muito mais do que na absorção ou na memorização de conteúdos, maior flexibilidade e autonomia para o estudante. Se eu posso disponibilizar a informação que quero disponibilizar, a qualquer momento o estudante pode ter acesso a essa comunicação. Controlar o volume de tarefas, posso ser mais democrático nas tarefas, posso não fazer aquilo que muitas vezes se faz, o trabalho para casa é da página 59 até à página 62. Posso fazer de forma muito diferente, não é? É mais fácil, talvez, fazer-se à distância. A avaliação mais sistematizada e mais diversificada. A questão da avaliação é uma questão difícil de gerir, no ensino à distância, como vocês sabem, mas no presencial também não garante viabilidade completa, também sabem disso, não é? Nós também sabemos, porque, uma vez mais, fomos alunos e fomos também professores. Não há lugar à transposição do presencial para o online. A formação de comunidades de aprendizagem, a limitação de acesso e ferramentas. Sublinhava só o penúltimo ponto que me parece importante, tendo em conta aquilo que eu propus partilhar hoje convosco. A formação de comunidades de aprendizagem não tem que ser comunidades formais de aprendizagem. Aquelas imagens que vocês viram e que eu partilhei há pouco, que aparecia uma senhora professora a ler num determinado sítio e que apareciam alunos a estudar, isso é uma comunidade de aprendizagem. Não é formal, mas é uma comunidade de aprendizagem. Os nossos grupos do WhatsApp são pequenas comunidades de aprendizagem. Algumas ensinam pouco, é certo, mas há outras que ensinam alguma coisinha, não é? E, portanto, é esses nichos, é esses ecossistemas que eu, enquanto professor, tenho que explorar e tenho que saber explorar. Aqui uma síntese de algumas das atividades que nós fizemos, só mesmo em termos de títulos. O português claro, quem não conhece, algumas destas, ou melhor, todas as atividades estão na nossa página do CLP, na nossa página do Facebook do CLP, e é possível aceder a muitos dos conteúdos que nós fomos produzindo. O português claro é um programa que nós que tinha uma periodicidade bimensal. Bimensal não, semanal. E, portanto, era um programa que nós promovíamos a língua portuguesa. Depois tínhamos aulas abertas que cada professor selecionava um tópico e a partir desse tópico desenvolvia. Era mesmo uma aula muito curta, de 15 minutos, sobre um conteúdo de língua portuguesa. Tivemos o ciclo de formação interno, todos os professores precisam muito de ser formados. Isto ter jeito para ser professor não existe, a gente sabe, não é? Nós precisamos de ser bem formados e continuar o nosso ciclo de formação. E estas jornadas existem também para isso. Existem para que os nossos alunos tenham voz, e vocês veem pelo programa que as jornadas são sobretudo feitas por trabalhos produzidos pelos alunos, e são também para que as pessoas possam saber cada vez mais acerca de como ensinar, acerca de como descobrir novas estratégias pedagógicas, didáticas de aprender. Cursos à distância, webinários e outras atividades. Bom, eu vou terminar. Nós temos vários desafios pela frente e nesses desafios uma das questões que é muito suscitada, ou das questões que muitas vezes é deturpada, é quando falamos em digital, e a escola, como sabem, provavelmente, a escola e a universidade é provavelmente o sítio mais conservador que existe no mundo. Reparem, a tecnologia entra em todo lado. Em todo lado. Não há nenhum sítio do mundo, desde do gabinete de um advogado ou de um consultório médico, que não tenha tecnologia. Nem sequer se questiona se vão usar tecnologia ou não. O único sítio do mundo, não estou a falar só da Europa, estou a falar da Europa, estou a falar da Ásia, é global. O único sítio do mundo que ainda se questiona se a tecnologia é de facto importante para ser utilizada é na escola. A propósito disso, há uma história, uma das histórias que mais me marcou a respeito disso. A dada altura, há um investigador que faleceu há relativamente pouco tempo, que se chama Papert, um investigador norte-americano, e que lhe perguntavam exatamente estas questões sobre tecnologia e da evolução, se a escola de facto estava assim tão atrasada. E ele contava aos seus alunos a seguinte história. Olhem, ou para eles refletirem. Imaginem o que era
um médico e um professor que tinham morrido há 100 anos. Imaginem o que é esse médico e esse professor ressuscitarem. Imaginem ainda que esse médico iria para o seu local, ressuscitava e ia diretamente para o seu local de trabalho. Imaginem, o professor fazia exatamente o mesmo percurso. Quem é que deles conseguia continuar a sua vida mais ou menos normal? Professor, não mudou nada. Aparentemente mudou isto, mudou alguma tecnologia que é usada na maior parte das vezes para tornar as aulas ainda mais expositivas. O médico não conseguia trabalhar. Até que, como vocês sabem, muitas das descobertas que foram feitas há 100 anos hoje estão obsoletas. Só recordar, por exemplo, que o nosso Nobel da Medicina, o único, o que descobriu, a grande descoberta que ele teve, neste momento não se pratica. É crime, não pode fazer-se. E, portanto, agora perguntam, então, mas a escola... Porquê que a escola não evoluiu? Em termos de didática, em termos de pedagogia? Evoluiu imenso. Há imensa coisa feita. Só que a transição é uma transição que envolve muitos outros fatores. E depende de quem? Depende de nós. Depende da nossa capacidade de olhar para o mundo e de perceber exatamente esta ideia de ecossistema, esta ideia de poder trabalhar de forma diferente. A ideia de construirmos uma turma e de continuarmos a dar as aulas. Tenho um amigo que diz as aulas em autocarro. Percebem a ideia? As aulas de autocarro é o professor deste lado, o chofer que vai à frente a conduzir, os alunos. E as aulas, inevitavelmente, decorrem assim na maior parte do mundo, não é? Ainda, muito centradas deste lado. Portanto, quem conduz é sempre o condutor. E os alunos vão atrás. Ou, neste caso, os passageiros vão atrás. No caso das ferramentas digitais, ainda há outro problema. Por isso é que escolhi este tema para partilhar convosco. O outro problema tem que ver com o que está ali escrito. Diz que as abordagens geralmente são instrumentais. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que as pessoas estão muito centradas e perguntam, antes de fazer o projeto, perguntam sempre, mas nós não temos, perguntam sempre como é que vamos executar a tarefa. Portanto, o que nós temos, em primeiro lugar, é planificar aquilo que nós queremos fazer. E depois, os instrumentos que eu quero usar, eu tenho que me adequar ao contexto. E isso eu tenho que me adequar, neste caso, vivo em Timor-Leste, vivo em Dili, é neste contexto que eu tenho que utilizar. Os alunos não têm projetor na sala, paciência. Não têm luz elétrica, acontece também muitas vezes. Há telemóveis, utilizamos o que temos. O único recurso que vai sendo disponível é telemóveis. Há outros, cada vez mais, felizmente. Mas a questão, voltando à questão da abordagem instrumental, são um ponto de vista antropológico, limitadas e rudimentares. Portanto, eu não tenho que me fixar se tenho ou não o instrumento. Tenho que pensar de forma diferente primeiro. Os nossos antepassados trogloditas levaram milénios entre as descobertas e formas de utilização até uma verdadeira introdução cultural. E entre o descobrir o objeto, entre o descobrir a matéria-prima que daria para fazer o objeto e a sua utilização, isso foi um período, um largo período de tempo. E, portanto, nós estamos, no caso da educação, estamos mais ou menos nesse período. Está lento isto, não é? Mas nós vamos conseguir. Como estamos, e termino com uma questão, como estamos a integração pedagógica e didática. Eu disse que ia terminar, mas enganei-vos só para ver se conseguia que não adormecesse. Bom, o que é que nós pretendemos? Algumas pistas de trabalho, sobretudo para quem trabalha mais diretamente com a educação. Pedagogias e competências que promovam uma educação social, e sublinharia a quarta linha, identificar que propósito pedagógico se pretende atingir. Isto é, eu quando tenho esta ferramenta, por exemplo, aqui na mão, isto é um objeto tecnológico. O que é que este objeto me pode fazer diferente? O que é que pode fazer diferente? Qual é o seu potencial pedagógico? Eu quando tenho um projetor multimédia, este projetor, na sala, que potencial é que aquilo tem? O que é que invariavelmente nós fazemos? O projetor serve para projetar e para as pessoas lerem, mas o projetor pode ter muitas outras utilidades. E é essas utilidades que nós temos que discutir.
Segundo aspecto, criar ambientes de cenários pedagógicos emergentes. Isto é, não adianta eu copiar ou ir buscar exemplos com grande sucesso na Finlândia, ou no Brasil, ou noutro país qualquer. Não adianta. Adianta eu olhar para os meus alunos, olhar para as pessoas que estão comigo e pensar o que é que eu posso fazer a partir daqui. Terceiro ponto, uma pedagogia em rede. A pedagogia em rede tem a ver com aquela ideia inicial que eu vos falava do ecossistema. Não é? Cada vez mais eu conseguir que os meus alunos trabalhem em rede, que discutam, que partilhem, que colaborem naturalmente. E depois uma metodologia que eu sugiro ali, que pode ou não ser importante, há outras derivadas daí, portanto sempre na perspectiva, há várias metodologias próximas desta, esta é uma das que eu me identifico mais e tem que ver sobretudo com uma série de procedimentos de investigação aplicados ao desenvolvimento de teorias, artefactos e práticas pedagógicos com potencial aplicação e utilidade em processos de ensino-aprendizagem existentes. Uma metodologia evolutiva assente no processo. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que eu vou construindo e vou planificando sempre gradualmente, tendo em conta os inputs que me vêm do contexto. Para a frente. Bom, agora termino com esta imagem e com um verso de Chico Buarque que diz que a gente vai contra a corrente e até não poder resistir. A nossa função é essa também. A nossa função é ir contra a corrente, é inaugurar ou tentar instaurar novos processos e novas formas de interação. Muito obrigado pela vossa atenção.